O sol poente de Lisboa derramava-se como mel sobre as calçadas de Alfama, tingindo as fachadas de azulejos de um laranja flamejante. Beatriz Oliveira, aos 35 anos, CEO da Oliveira e Filhos, uma das maiores firmas de importação de vinhos do Douro, parou abruptamente no meio da rua estreita, o coração martelando como o repique de um sino na sede de Lisboa. Ali, à porta de uma tasquinha de fado, estava Ana, rindo com uma graça que parecia desafiar a gravidade do mundo. Ana Santos, sua assistente há 2 anos, a mulher que Beatriz observava em segredo, como quem guarda um segredo de confissão num altar antigo. Mas naquele instante, algo quebrou. Ana virou-se, os olhos castanhos encontrando os de Beatriz, e o copo de vinho tinto que segurava escorregou de sua mão, estilhaçando-se no chão em cacos vermelhos como sangue fresco. Beatriz? O que fazes aqui, tão longe do teu escritório de mármore? Perguntou Ana, a voz tremendo não de medo, mas de uma surpresa que ecoava o fado melancólico que vazava da tasquinha. Beatriz sentiu o ar fugir-lhe dos pulmões. Era o fim da fachada. O crush escondido, nutrido em noites solitárias de relatórios e garrafas de Porto solitárias, explodira como uma garrafa de espumante mal tampada. Beatriz não era mulher de impulsos. Nascida no Porto, terra de granito e determinação, herdara do pai a empresa familiar, transformando-a num império que exportava o néctar rubro do Douro para os 4 cantos do mundo. Aos 35, era a imagem da poderosa senhora lisboeta, fato Chanel sob medida, cabelos castanhos presos num coque impecável e um olhar que podia fechar contratos ou partir corações sem piedade. Mas por dentro, era um vendaval contido. Lisboa, com suas 7 colinas e segredos sussurrados nos becos, tornara-se seu refúgio há uma década, quando fugira do peso das expectativas portuenses. Ali, entre o Tejo e o Atlântico, aprendera a amar em silêncio, e o objeto desse amor era Ana. Ana Santos chegara à empresa como um sopro de ar fresco do Alentejo. Aos 28 anos, com pele morena beijada pelo sol das planícies, cabelos pretos que caíam como cascatas de ébano e um sorriso que iluminava salas de reuniões como o sol de Évora ao meio-dia, era a designer gráfica que dava vida às campanhas de vinhos. Beatriz contratara-a por impulso, num dia em que o currículo de Ana chegara manchado de vinho tinto, um acidente, explicara ela depois, rindo. Desde então, Beatriz tecera uma teia de olhares furtivos, o modo como Ana mordia o lábio ao concentrar-se num esboço, o perfume de lavanda lentejana que a seguia como um fantasma benigno, as conversas casuais sobre fado e sardinha assada que se estendiam além do horário de expediente. Mas Beatriz nunca dissera nada. Em Portugal, onde a igreja ainda sussurrava nos ouvidos das mães e as tradições pesavam como âncoras, admitir um amor assim era como desafiar o mar num barco de papel. Naquela noite de verão, o ar carregado de jasmim e sal marinho, Beatriz não aguentou mais. Ana, eu não aguento mais fingir, disse ela, a voz rouca como o lamento de uma fadista. As palavras saíram como um vinho envelhecido, amargo e doce ao mesmo tempo. Ana piscou, os cacos do copo ainda brilhando aos seus pés. Fingir o quê, Beatriz? Tu és a minha chefe, a mulher que me ensinou a negociar com importadores franceses. O que há para fingir? Mas os olhos de Ana traíam-na, havia ali um brilho, um reconhecimento, como se o fado que tocava dentro da tasquinha cantasse por ambas. Beatriz deu um passo à frente, o salto alto e quando na calçada. Fingir que não te amo. Que cada dia ao teu lado não é uma tortura deliciosa. Que não sonho contigo nas noites em que o Tejo reflete as luzes da Ponte 25 de Abril e eu me pergunto se algum dia ousarei tocar na tua mão. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que o rebentar de uma onda em Cascais. Ana recuou um passo, o rosto pálido sob a luz dos candeeiros de ferro forjado. Beatriz, isso não pode ser. Eu sou só a tua assistente. E tu? Tu és a Beatriz Oliveira, a que dança tango nos jantares de gala e fecha negócios com um sorriso.
O que diriam às tuas acionistas? A minha família no Alentejo, que ainda reza o terço todas as noites? Mas mesmo enquanto falava, Ana estendeu a mão, tocando o braço de Beatriz com dedos trêmulos. Era o primeiro toque real, elétrico como um raio de verão, e Beatriz sentiu o mundo inclinar-se como as colinas de Lisboa. Elas entraram na tasquinha, o fado de Amália Rodrigues enchendo o ar com estranha forma de vida, uma canção que parecia escrita para elas. Sentaram-se numa mesa de madeira gasta, pedindo 2 taças de vinho verde, fresco e ácido como segredo que agora pairava entre elas. Beatriz contou tudo, as noites em que, após reuniões exaustivas, ficava até tarde no escritório só para ver Ana partir, o modo como guardava num caderno escondido esboços de Ana inspirados nas suas campanhas. Ana ouvia, os olhos marejados, e confessou por sua vez: eu sentia, sabes? Os teus olhares nas reuniões, como se fosse uma pintora e eu o teu quadro. Mas tinha medo. No Alentejo, as mulheres como nós são como as oliveiras antigas, fortes, mas sozinhas no vento. A noite estendeu-se como um novelo de lã entre risos nervosos e silêncios carregados. Saíram para o mirador da Senhora do Monte, onde Lisboa se estendia aos pés delas como um tapete de luzes. Beatriz pegou na mão de Ana, entrelaçando os dedos sob o céu estrelado. Promete-me que não fugirás, murmurou. Ana sorriu, o vento bagunçando-lhe os cabelos. Só se me levares contigo. Era o início, ou assim pensavam. Mas em Lisboa, cidade de amores e traições, os segredos têm o hábito de se virar contra quem os guarda. Dias depois, no escritório envidraçado com vista para o Chiado, Beatriz sentia-se renascer. As reuniões fluíam com uma leveza inédita, até o café da manhã no Martim da Arcada, com seus pastéis de nata quentes, parecia mais doce. Ana, agora cúmplice, deixava bilhetes escondidos nos relatórios. Pensa em mim no Douro ou o fado de hoje é o teu sorriso. Mas o idílio era frágil como o vidro de uma garrafa de Porto. Beatriz tinha inimigos, ou, pior, aliados ambiciosos. Entre eles, Sofia Mendes, a diretora de marketing, uma mulher de 40 anos com ambições que rivalizavam com as de Beatriz. Sofia, com seu cabelo loiro tingido e sotaque minhoto afiado, invejava a ascensão de Beatriz desde os dias de estagiária. E agora via na proximidade entre chefe e assistente uma fraqueza a explorar. Uma tarde chuvosa, enquanto Beatriz estava em Coimbra para uma feira de vinhos, Sofia convocou Ana para uma reunião informal no café à brasileira. Conta-me, Ana, como é trabalhar tão de perto com a nossa Beatriz? Ela é exigente, não é? Tão intensa. Ana, ainda corando com os segredos partilhados, deixou escapar um sorriso demasiado terno. Sofia notou e o seu instinto de serpente acordou. Naquela noite, enviou um e-mail anónimo para o Conselho de Administração, rumores no escritório, favoritismo entre CEO e assistente. Provas em anexo. Anexos falsos, é claro, fotos manipuladas de Beatriz e Ana no almoço casual, editadas para sugerir intimidade imprópria. O mal-entendido nasceu ali, como uma erva daninha no jardim de Belém. Beatriz regressou a Lisboa furiosa, o avião aterrando sob uma tempestade que espelhava o seu humor. No escritório, o ar estava carregado de sussurros. O Conselho exigia explicações. Os média, sempre ávidos por escândalos em terra de santos e pecadores, começavam a farejar. É mentira, Beatriz. Eu nunca, protestou Ana ao telefone, a voz embargada. Mas o dano estava feito. Beatriz, ferida no orgulho, retraiu-se como uma ostra. Talvez seja melhor distanciarmos-nos, Ana. Pelo bem da empresa. Pelo teu bem. As palavras cortaram como uma navalha de barba. Ana desligou, chorando no seu apartamento no bairro Alto, onde o som das guitarras de fado parecia zombar dela.
A chuva de Lisboa caía impiedosa, transformando as ruas em rios de prata que serpenteavam pelas escadinhas de Alfama. Ana Santos, encolhida no seu pequeno apartamento no bairro Alto, olhava pela janela embaçada para as luzes tremulosentes do elevador de Santa Justa. O telefone, mudo desde a chamada com Beatriz, jazia na mesa como uma relíquia de um amor abortado. Pelo teu bem, ecoavam as palavras de Beatriz na sua mente, amargas como o azeite virgem do Alentejo misturado com fel. Como podia ser? Na semana anterior, elas partilhavam segredos ao luar do Tejo. Agora, um e-mail anónimo, obra de uma invejosa, sussurrava o instinto de Ana, erguer um muro mais alto que as muralhas de Óbidos. Ana não era de desistir facilmente. Criada nas vastas planícies alentejanas, onde o vento sussurra segredos às oliveiras centenárias e as mulheres aprendem a colher uvas com mãos calejadas mas delicadas, herdara da mãe a teimosia de quem enfrenta secas e amores perdidos. Aos 28 anos, mudara-se para Lisboa sonhando com o bulício da capital, mas encontrara mais que isso, encontrara Beatriz. A CEO, com sua aura de comando e vulnerabilidade escondida, era como um vinho do Douro, robusto por fora, mas com camadas de doçura que só o paladar paciente descobre. Ana secou as lágrimas com as costas da mão e pegou no casaco de lã, o mesmo que usara na noite da confissão. Vou lutar, murmurou para si mesma, e quando o refrão de um fado de Maria João Pires que tocava baixinho no rádio. Enquanto isso, Beatriz Oliveira passeava pelo terreiro do Paço, o vasto praça aberta ao Tejo onde outrora D. João V recebia embaixadores. O vento salgado chicoteava-lhe o rosto, mas nada aplacava a tormenta interior. Aos 35, construíram um império sobre alicerces de disciplina férrea, inspirada nas histórias do avô, que navegara os rios do Douro em barcos rabelos carregados de vinho. Mas o amor? O amor era território inexplorado, um oceano Atlântico onde se arriscava a naufragar. O e-mail chegara como um torpedo, fotos borradas, insinuações de nepotismo e pior, de um romance que, se exposto, mancharia não só a reputação da empresa, mas a dela própria numa sociedade ainda marcada pelos ecos da ditadura e das confissões católicas. Favoritismo lesbiano Oliveira e Filhos, titrariam tabloide, e adeus contratos com os conservadores do Norte. Beatriz odiava-se por ter cedido ao medo, por ter magoado Ana com palavras frias. Mas o que mais doía era a dúvida, e se o e-mail fosse verdade? E se alguém as tivesse visto, e o segredo se tornasse veneno? No dia seguinte, o escritório era um campo minado. Sofia Mendes, com um sorriso viprino, entregou a Beatriz o relatório matinal. Problemas no horizonte, chefe. O Conselho quer uma auditoria interna. Nada pessoal, claro. Seus olhos, frios como o granito minhoto, traíam a satisfação. Beatriz assentiu, o estômago revirando-se. Ana chegara cedo, mas evitava o contacto visual, limitando-se a e-mails formais. O almoço, outrora um ritual de partilha de pastéis de bacalhau no Time Out Market, tornara-se um vazio. Beatriz sentia a ausência de Ana como uma garrafa vazia e quando o silêncio de uma adega abandonada. À tarde, durante uma reunião com importadores espanhóis, Beatriz distraiu-se. Um slide de Ana, com um design inspirado nas colheitas do Douro, uvas maduras sob o sol poente, vinhas serpenteando como veias de terra, surgiu no ecrã e por um instante viu ali o reflexo dos seus sonhos. Ana e ela, caminhando por entre as vinhas, mãos dadas ao entardecer. Senhora Oliveira? A sua proposta? Perguntou o espanhol, erguendo uma sobrancelha. Beatriz corou, gaguejando uma resposta. Sofia, sentada ao lado, anotou algo no seu bloco, o lábio curvando-se num sorriso malicioso. Quando a reunião acabou, Beatriz chamou a Ana ao seu gabinete. A porta fechou-se com um clique suave, isolando-as do burburinho do open space. Ana, precisamos falar. Sobre ontem. Ana ficou de pé, rígida como uma estátua de Mafra.
Falar? Ou mandar-me embora para proteger o teu império? As palavras saíram afiadas, ferindo Beatriz como espinhos de alecrim. Não é isso. Eu tenho medo, Ana. Medo de te arrastar para o lodo dos rumores. Este e-mail. Quem o enviou sabe demasiado. Ana aproximou-se, os olhos flamejando. E se eu disser que não me importo? Que prefiro o escândalo ao silêncio? No Alentejo, amamos com o coração aberto, não com contratos notariais. Beatriz estendeu a mão, mas Ana recuou. Então prova-o, descobre quem está por trás disto. Ou eu saio, Beatriz. Saio e levo o meu coração contigo, partido mas inteiro. A noite caiu sobre Lisboa como um manto de veludo negro. Beatriz, incapaz de dormir, dirigiu-se ao cais do Sodré, onde os bares de fado pulsavam com vida. Entrou no Senhor Vinho, o ar denso de fumo e melancolia. Uma fadista, com saia preta e chale de renda, cantava aí moraria, as notas subindo como preces ao céu. Beatriz sentou-se ao balcão, pedindo um copo de ginginha, a cereja forte que queima a garganta como verdade. Ali, entre desconhecidos, permitiu-se chorar, lágrimas salgadas misturando-se ao licor. Foi então que viu Sofia, do outro lado da sala, sussurrando com um homem de fato cinzento, um jornalista freelance conhecido por escândalos. O puzzle encaixou-se: inveja, ambição, traição. Beatriz saiu antes que a vissem, o coração endurecido como o pão alentejano. No dia seguinte, confrontou Sofia no elevador. Acabou o jogo, Sofia. Eu sei do e-mail. E do jornalista. Sofia empalideceu, mas recuperou com um riso forçado. Provas, querida? És paranoica como o teu vinho envelhecido. Beatriz sorriu friamente. Provas? Tenho gravações das tuas conversas no café. E testemunhas. Demissão voluntária ou chama a polícia por difamação. Sofia saiu do elevador tremendo, o império de Beatriz salvo por um fio. Mas o preço? Ana. Beatriz correu ao apartamento dela no bairro Alto, batendo à porta sob a chuva que voltara. Ana. Abre, por favor. Eu errei, mas lutei. Foi Sofia, toda a culpa é dela. A porta abriu-se devagar, revelando Ana com olhos inchados, mas um brilho de esperança. Então? O que fazes aqui, CEO poderosa? Beatriz caiu de joelhos, a chuva encharcando o tapete. Peço perdão. E peço-te, ama-me de novo. Ana puxou-a para dentro, os lábios encontrando-se num beijo salgado de lágrimas e chuva, o primeiro verdadeiro, sob o som distante de um fado no ar. Mas o drama não acabava ali. O jornalista, alertado por Sofia em pânico, publicara um artigo vago no Correio da Manhã: escândalo na Oliveira e Filhos, amor ou corrupção? O conselho convocou Beatriz para uma audiência de emergência. Ana, ao seu lado, apertou-lhe a mão. Juntas, Beatriz. Como as vinhas entrelaçadas. Lisboa, cidade de fados e renascimentos, preparava-se para o próximo ato. O salão de reuniões de Oliveira e Filhos, com suas paredes forradas de carvalho do Douro e quadros de barcos rabelos navegando o rio, transformara-se num tribunal improvisado. Beatriz Oliveira sentava-se à cabeceira da mesa de mogno, o terno cinzento impecável contrastando com a palidez do seu rosto. Aos 35 anos, enfrentara crises, a praga da filoxera que dizimara vinhas ancestrais, a recessão de 2008 que abalara exportações, mas nada como isto, um amor exposto como uma garrafa aberta ao ar, azedando antes do tempo.
Ao seu lado, Ana Santos, de saia plissada lentejana e blusa de linho branca, segurava-lhe a mão por debaixo da mesa, um gesto secreto que as ancorava como as âncoras dos barcos de pesca na ericeira. O presidente do conselho, um homem idoso de bigode grisalho e sotaque transmontano rouco, pigarreou. Senhor Oliveira, este artigo é inquietante. Rumores de favoritismo, de uma relação imprópria entre si e a senhorita Santos. A empresa é um legado familiar, não um circo de tabloides. Murmúrios ecoaram da vintena de acionistas, rostos enrugados pelo sol das vinhas, muitos deles tios e primos de Beatriz, guardiões das tradições que viam no amor lésbico um desvio do caminho reto de casamentos e herdeiros. Beatriz sentiu o peso da herança, o avô que cantara fados de amor perdido enquanto pisava uvas, a mãe que morrera jovem, deixando-lhe não só a empresa, mas o medo de amar sem amarras. Ana não é favoritismo, disse Beatriz, a voz firme como o granito do Porto. É o coração da nossa equipa. Os designs dela salvaram a campanha do Porto Vintage ano passado, vendas subiram 30%. Quanto ao resto? Fez uma pausa, olhando para Ana, cujos olhos imploravam coragem. O resto é pessoal. Sim, amamo-nos. E sim, isso assusta-me tanto quanto a vós. Mas em Portugal, terra de Camões e de amores impossíveis, não podemos esconder o que o coração dita. Lisboa não é o Alentejo isolado nem o Norte conservador, é uma cidade que abraça o Tejo e o Atlântico, misturando velhos e novos. Ana apertou-lhe a mão e Beatriz continuou: se isso significa a minha demissão, que seja. Mas não sacrificarei o amor por ações. O silêncio foi quebrado por um aplauso inesperado. Tio Manuel, o viticultor de 70 anos com mãos como cascas de sobreiro, ergueu-se. A minha sobrinha tem razão. O vinho não mente, e o coração dela também não. Lembrai-vos da avó de Beatriz, que fugiu com um guitarrista de fado contra a vontade da família. Hoje, bebemos o vinho dela em Paris. Deixai-as ser. Murmúrios transformaram-se em assentimentos relutantes. O conselho, pragmático como mercadores de vinho, votou pela continuação com uma investigação interna que Beatriz sabia ser formalidade. Saíram do salão de mãos dadas, abertamente, o sol de meio-dia filtrando-se pelas janelas como uma bênção. Mas a traição de Sofia não ficara impune. Beatriz, com a ajuda de um advogado discreto do Chiado, processara-a por difamação. Sofia, arruinada, fugira para o Algarve, murmurando maldições minhota. Acabou, disse Beatriz a Ana naquela noite, enquanto caminhavam pelo Jardim da Estrela, os jacarandás em flor tingindo o ar de púrpura. O mal-entendido resolvido. Mas e nós? O que somos agora? Ana parou sob uma pérgola de buganvílias, puxando Beatriz para um abraço. Somos livres, amor. Como o vento no Douro. Beijaram-se ali, sob o olhar indiferente das estátuas, o mundo lisboeta continuando seu ritmo de elétricos e gaivotas. Semanas depois, o verão instalou-se em pleno, com festas de Santo António enchendo as ruas de sardinhas grelhadas e manjerico. Beatriz e Ana mergulharam na vida juntas, piqueniques no Parque Eduardo VII, onde Ana esboçava designs inspirados nas nuvens, jantares no Cervejaria Ramiro, partilhando percebes e histórias de infância. Beatriz contava do Porto chuvoso, onde aprendera a remar no Douro com o pai, Ana, das noites alentejanas sob estrelas como grãos de milho, cantando cantigas de roda com irmãs. O amor delas crescia como uma vinha bem cuidada, raízes profundas entrelaçando-se. Mas o drama espreitava. A família de Beatriz, os Oliveiras do Norte, convocou-a para um jantar em Vila Nova de Gaia, à beira do rio. Vem sozinha escrever à tia. Ana, sentindo o peso, ofereceu-se para acompanhar. Não, amor. Isto é meu para enfrentar.
O comboio para o norte serpenteou por vales verdes, o Douro revelando-se em curvas de vinhas terrazadas, um tapete de esmeraldas e rubis. Beatriz chegou a Gaia sob um céu de chumbo, o ar cheirando a vinho e a maresia. A casa familiar, uma quinta centenária com lagares de pedra, fervilhava de parentes, tios, primos, a tia conservadora que rezava novenas pela salvação da família. O jantar foi tenso, pratos de tripas à moda do Porto e francesinha ignorados. Ouvi rumores, Beatriz, começou a tia, os olhos estreitos como fendas em azulejos. Uma mulher? Na empresa? Isso é desonra para o nome Oliveira. Beatriz pousou o garfo, o coração acelerando. Não é desonra, tia. É amor. Ana é boa, talentosa e ama-me como ninguém. Em Lisboa aceitamos isso, porque não aqui, terra de fados de amor trágico? A discussão explodiu como um barril de vinho rebentando. Um primo gritou sobre herdeiros, outro, mais jovem, defendeu-a, citando a Marcha do Orgulho em Lisboa. A tia, chorando, invocou santos e tradições. Beatriz saiu para o cais, o Douro negro refletindo as luzes dos armazéns de vinho. Ali, sozinha, sentiu o abismo, o norte puxava-a para trás, como o rio que arrasta folhas caídas. O telemóvel vibrou, uma mensagem de Ana. Sinto a tua falta. Volta para mim, para o nosso Tejo. Beatriz chorou, o sal das lágrimas misturando-se ao sal do rio. De regresso a Lisboa, Beatriz e Ana enfrentaram o abismo juntas. Organizaram um jantar na quinta, convidando a família para provar não só o vinho, mas o amor. Ana cozinhou pratos alentejanos, migas com carne de porco, ensopado de grão, enchendo a casa de aromas de terra e ervas. A tia chegou relutante, mas ao ver Ana, com seu sorriso radiante e mãos ágeis, amoleceu. És como a minha sobrinha, murmurou, provando um copo de tinto. Histórias fluíram, fados cantados à mesa, risos sobre casamentos falhados. O mal-entendido familiar dissolveu-se como açúcar no vinho doce. Ama, Beatriz, disse a tia ao partir. Mas lembra-te, o amor, como o vinho, precisa de tempo para envelhecer bem. O verão avançava e com ele o primeiro grande teste, a Feira de Vinhos de Lisboa, no Pavilhão do Conhecimento. Beatriz apresentaria a nova linha, com designs de Ana no centro. Mas na véspera, um contratempo, um fornecedor do Douro atrasara-se, ameaçando o estoque. Beatriz, exausta, discutiu com Ana por telefone. É sempre assim. O teu mundo é perfeito, mas o meu desaba. Ana, magoada, desligou. Beatriz correu ao bairro alto sob estrelas, batendo à porta. Perdão, amor. O medo volta, mas tu és a minha âncora. Reconciliação veio com um fado sussurrado, corpos entrelaçados em dança lenta. Outono tingia Lisboa de tons ocre e castanho, as folhas das castanheiras no rocio caindo como confetes num carnaval melancólico. Beatriz e Ana, agora um casal assumido, navegavam as águas calmas do amor cotidiano. Manhãs com café e pão com chouriço no Café Nicola, tardes no ateliê de Ana no Lisboa Factory, onde ela pintava rótulos inspirados nas curvas do Tejo. Beatriz, liberada do peso do segredo, florescera. O seu riso ecoava nos corredores da empresa como o tilintar de copos numa prova de vinhos. Mas o drama, como o fado, nunca se afasta por muito tempo. Ele sussurra, espera e ataca quando menos se espera. O catalisador veio de onde menos Beatriz esperava, o passado. Durante uma viagem de negócios a Évora, terra natal de Ana, Beatriz recebeu uma carta amarelada, selada com cera vermelha como o vinho do Alentejo. Era de Margarida, uma antiga amante do Porto, uma fadista de voz rouca que Beatriz amara 10 anos antes, num tempo de experimentações juvenis e noites de vinho barato. Volta a Lisboa para um concerto no Coliseu.
Preciso de ti, Beatriz. O que tivemos não acabou. Margarida, com sua beleza etérea e cicatrizes de amores perdidos, era um fantasma que Beatriz enterrara sob camadas de ambição. Mas a carta reacendeu dúvidas. E se Ana fosse só um capítulo, não o livro inteiro? Ana, sentindo a mudança em Beatriz, olhares distantes durante o jantar de borrega assada em Évora, toques hesitantes sob as estrelas do céu alentejano, confrontou-a numa noite de lua cheia, no templo romano da cidade. O que te corrói, amor? Desde que chegamos, estás como uma nuvem sobre o Guadiana. Beatriz hesitou, o peso da honestidade como uma ânfora cheia. Uma carta. De alguém do passado. Margarida. Ela volta e eu. Temo que o nosso amor seja frágil como vidro de mursa. Ana recuou, o rosto pálido sob a luz prateada. Frágil? Eu dei-te tudo, Beatriz. O meu Alentejo, os meus sonhos. E tu duvidas por uma sombra? Lágrimas caíram, misturando-se à poeira antiga do templo. Ana fugiu para a casa da mãe, uma cabana de paredes brancas em Monsaraz, deixando Beatriz sozinha com os ecos dos lobos uivando nas planícies. De regresso a Lisboa, Beatriz mergulhou no trabalho como num vinho forte, esquecendo a dor. O concerto de Margarida no Coliseu era inevitável, um evento patrocinado pela Oliveira e Filhos, ironia cruel. Beatriz foi, sozinha, o salão lotado de fãs em trajes negros, o ar carregado de expectativa. Margarida subiu ao palco, a voz como um lamento do mar, cantando com que voz com olhos fixos em Beatriz na primeira fila. Após o espetáculo, encontrou-a nos bastidores. Beatriz, minha querida. Ainda cheiras a Douro. Abraçaram-se, um toque que despertou memórias, noites no Ribeira, fados sussurrados em becos. Margarida beijou-a, suave mas insistente, e por um segundo, Beatriz cedeu, não ao desejo, mas à nostalgia. Ana, que viera secretamente para a reconciliação, viu da sombra da cortina, o coração partindo-se como uma taça de cristal, fugiu novamente, desta vez para o Alentejo definitivo, deixando uma nota: o passado venceu. Adeus. Beatriz acordou na manhã seguinte com o peso da traição, não intencional, mas real. Correu ao comboio para Évora, o coração aos saltos como um coelho nas vinhas. Encontrou Ana na casa da mãe, ajudando a colher azeitonas, o rosto endurecido pelo sol e pela dor. Foi um erro, Ana. Um beijo de fantasma. Tu és o meu presente, o meu futuro. A mãe de Ana, uma mulher de 50 anos com mãos calejadas e olhos sábios como oliveiras, interveio. Deixa-a falar, filha. No Alentejo, amamos devagar, mas perdoamos se o coração pede. Ana ouviu, chorando enquanto colhiam azeitonas juntas, o azeite escorrendo como lágrimas. Dói, Beatriz. Dói como perder a colheita numa seca. Mas no fim do dia, sob o sol poente de Monsaraz, Ana perdoou. Volta comigo a Lisboa. Mas promete, sem fantasmas. O inverno aproximava-se, trazendo com ele a quadra natalícia e as luzes do Chiado. Beatriz e Ana reconstruíram mais fortes, terapias casuais com uma psicóloga do bairro Alto, especializada em amores quer, viagens curtas a Sintra, onde os palácios de conto de fadas inspiravam Ana a desenhar rótulos mágicos. Mas o clímax avizinhava-se, o casamento da prima de Beatriz em Gaia, um evento familiar onde o passado e o presente colidiriam. Margarida, convidada por laços fados, estaria lá. Beatriz convidou Ana abertamente. Enfrentamos juntas. O casamento, numa igreja barroca com azulejos de cenas bíblicas, foi tenso, olhares da família, sussurros sobre a companheira de Beatriz. Margarida aproximou-se durante o banquete, flautando, ainda bem, Beatriz. Ela parece. Comum.
Ana, ouvindo, ergueu-se. Comum? Eu sou o alentejo na veia dela, enquanto tu és só um fado velho. O salão silenciou, depois aplaudiu a coragem de Ana conquistar-os. Beatriz puxou-a para dançar um tango improvisado sob as luzes de corda. Obrigada, amor. Resolvemos outro mal-entendido. Mas o verdadeiro teste era interno. Beatriz, confrontando seu medo de compromisso, propôs a Ana num mirador de Gaia, com o Douro como testemunha. Casa comigo? Não por lei, mas por nós. Ana, lágrimas nos olhos, disse sim, selando com um beijo que o rio aplaudiu com ondas. O Natal lisboeta embrulhava a cidade num manto de luzes e cheiros a rabanadas e castanhas assadas, os mercados do Rossio fervilhando de famílias em cascóis vermelhos e verdes. Beatriz e Ana, agora noivas num compromisso não oficial mas profundo como as raízes do sobreiro, decoravam o apartamento no Príncipe Real com bolas de vidro soprado de peniche e presépios de barro de Estremoz. Beatriz, que outrora via o Natal como uma interrupção nos negócios, descobrira nele a magia, assar bacalhau com natas na cozinha apertada, enquanto Ana cantava canções alentejanas baixinho, a voz como mel sobre o ar quente. Mas sob a alegria, um conflito latejava, o da família dividida. Os Oliveiras do Norte, ainda a digerir o escândalo, recusavam convidar Ana para as festas em Gaia. Tradição é tradição, escrevera a tia. Beatriz, ferida, respondeu, o amor é a nossa tradição agora. Ana, sempre a ponte, sugeriu uma viagem ao Alentejo para o Ano Novo, para a família dela, uma oportunidade de cura. O carro serpenteou pelas autoestrada, passando por montados de cortiça onde o sol invernal filtrava-se em raios dourados. Chegaram a Évora ao anoitecer, a cidade romana iluminada como um berço de estrelas. A casa da mãe de Ana, uma moradia de paredes caiadas com lareira crepitante, acolheu-as com abraços e vinho de reguengos. Irmãs, cunhados, sobrinhos, todos care-friendly, fruto de uma terra onde o isolamento forja tolerâncias. Jantaram cabrito assado com arroz de miúdos, histórias fluindo como o rio Sorraia, a avó de Ana, que dançara fado com mulheres em tabernas escondidas nos anos 60. Beatriz sentiu-se em casa, o coração aquecido como o vinho especiado. Mas à noite, sozinhas no quarto de hóspedes, Ana confessou, temo que a tua família nos parta. Como um mal-entendido que não resolve. Beatriz beijou-lhe a testa. Não partirão. Eu luto por nós. De volta a Lisboa, o ano novo trouxe resolução parcial. A tia de Beatriz ligou, voz trêmula. Venha Gaia, sobrinha. Traz a Ana. O vinho perdoa tudo. O reencontro foi no almoço de reis, com bolo rei farto de frutas cristalizadas e mimos. A tia, de rosário no pulso, sentou Ana ao seu lado. Conta-me do Alentejo, menina. As tuas azeitonas valem as nossas uvas? Risos romperam o gelo, primos mais novos bombardearam-nas com perguntas sobre Lisboa quer, sobre o orgulho no terreiro do Paço. Beatriz observava, o peito cheio, o conflito familiar, outrora uma ferida aberta, cicatrizava como vinho em barris de carvalho. Mas o destino, caprichoso como o Atlântico, reservava uma traição maior. No trabalho, um novo projeto, parceria com uma vinícola francesa, exigindo viagens. Beatriz partiu para Bordeaux, deixando Ana com um colar de filigrana minhota como talismã. Em França, o glamour ofuscou-a, jantares em Châteaux, provas com sommelier de gravatas de seda. Ali, reencontrou um antigo parceiro de negócios, o enólogo Pierre, que flertava abertamente. Tu és uma deusa portuguesa, Beatriz. Deixa o passado, vive o agora. Uma noite, após demasiado champanhe, Beatriz dançou com ele, inocente, mas fotografado por um rival da empresa, que enviou as imagens a Ana, a tua CEO trai-te com franceses.
O mal-entendido explodiu via WhatsApp, és igual a Margarida. Acaba. Ana bloqueou-a, o coração em frangalhos. Beatriz regressou num voo turbulento, o céu refletindo sua alma. Correu ao ateliê de Ana no Lisboa Factory, encontrando-a a rasgar esboços furiosamente. Pierre. Dançando com ele como se eu não existisse, gritou Ana, lágrimas como chuva de inverno. Beatriz ajoelhou-se entre os papéis rasgados. Foi nada, amor. Uma dança bêbada, um erro de vinho. Tu és o meu tudo, o Tejo, o Douro, o Alentejo na minha alma. Ana soluçou, mas cedeu quando Beatriz mostrou as mensagens. O rival confessara, motivado por inveja de uma promoção. Abraçaram-se ali, no caos criativo, prometendo transparência. Sem mais segredos, jurou Beatriz. A primavera irrompeu, florescendo jacarandás em violetas pelo chiado. Para celebrar, planearam uma escapadela a Óbidos, a vila literária morada. Caminharam pelas muralhas, mãos dadas, lendo excertos de Saramago na livraria medieval. Mas o verdadeiro drama culminou numa gala de vinhos no convento dos Jerónimos, onde Beatriz discursaria. Sofia, de volta como consultora externa por laços antigos, sabotou o vinho, trocando rótulos, fazendo um tinto do Douro passar por um porto inferior. O escândalo rebentou no copo do embaixador, isto é fraude. Beatriz, no palco, enfrentou calmamente, não fraude, mas lição. Como no amor, o vinho revela a verdade com tempo. Ana, nos bastidores, revelara a sabotagem a tempo, salvando a noite. A gala acabou em aplausos. Sofia, exposta, foi banida para sempre. Naquela noite, sob os claustros do convento, Beatriz e Ana dançaram um fado lento. Obrigada por me salvares, sempre, sussurrou Beatriz. Ana sorriu. Amor é isso, resolver mal-entendidos com o coração. Verão regressava a Lisboa com o calor úmido do Tejo, as esplanadas do bairro Alto transbordando de risos e copos de sangria fresca. Beatriz e Ana, forjadas no fogo de traições e reconciliações, colhiam os frutos do seu amor. Uma casa maior no campo de Ourique, com varanda para ver os elétricos rangentes subirem a colina. Planos para adotar um cão vadio de Alfama, batizado Fado por ironia. Beatriz, aos 36 agora, delegara mais na empresa, permitindo-se tardes livres para passeios com Ana pelo aqueduto das Águas Livres, onde a história de Roma sussurrava segredos de durabilidade. Ana, florescendo como artista, lançara uma linha de vinhos com rótulos Quer, vinhas entrelaçadas simbolizando amores não normativos, um sucesso que levara Oliveira e Filhos a parcerias com galerias do mate. Mas o clímax final, o teste supremo, veio com uma gravidez inesperada, não delas, mas da vida. A tia de Beatriz, a guardiã das tradições, adoeceu gravemente, pneumonia agravada pela idade, na Quinta de Gaia. Vem, sobrinha. Antes que o Douro me leve, sussurrou ao telefone. Beatriz e Ana partiram de imediato, o carro cortando as autoestradas sob um céu de chumbo. No hospital de Vila Nova de Gaia, com vista para os armazéns de vinho, encontraram a tia frágil, tubos e monitores bipando como um fado eletrónico. Trouxeste? Ela perguntou a tia, olhos turvos fixando Ana. Beatriz assentiu, segurando a mão dela. Ana é família agora, tia. Os dias que se seguiram foram um vórtice de emoções, noites ao lado da cama, contando histórias de fados e vinhas, visitas de primos, que agora abraçavam Ana como irmã. A tia, na febre, confessou, eu fui como tu, Beatriz. Jovem, amei uma costureira em Braga. Escondi, casei por obrigação. Não repitas os meus erros. As palavras, um legado de dor e redenção, uniram-nas. Ana cantou um fado alentejano baixinho, menina das tranças, a voz tecendo paz no quarto estéril.
Milagrosamente, a tia recuperou, não fully, mas o suficiente para um último adeus consciente. Amai-vos, meninas. O mundo muda, mas o coração português é eterno. Morreu ao amanhecer, o sol nascendo sobre o Douro como uma bênção rubra. O funeral, numa capela de azulejos com cenas de santos e vinhas, foi um hino à humanidade, família reunida, não em julgamento, mas em luto partilhado. Beatriz discursou, voz embargada, a tia ensinou-nos que o amor, como o vinho, sobrevive às tempestades. Ana e eu honraremos isso. Lágrimas fluíram, mas também risos em memória das suas tiradas afiadas. De volta a Lisboa, Beatriz e Ana plantaram uma vinha simbólica no jardim da casa, mudas do Douro e azeitonas alentejanas, entrelaçadas. Anos depois, em 2030, com a empresa expandida e um filho adotivo correndo pelos corredores, Beatriz olhava para Ana do outro lado da mesa de jantar, o mesmo onde partilhavam um primeiro vinho verde. Resolvemos tudo, amor, cruzes escondidos, traições, mal-entendidos. Ana sorriu, erguendo a taça. E o drama? Foi o nosso fado. Beijaram-se sob as luzes da cidade, Lisboa estendendo-se eterna, testemunha de amores que, como o Tejo, fluem para o mar sem fim. O legado delas ecoava, campanhas que inspiravam jovens em todo Portugal, fados modernos cantados em bares do Cais do Sodré sobre amores livres. Beatriz Oliveira, a CEO poderosa, tornara-se símbolo de vulnerabilidade. Ana Santos, a musa alentejana, de coragem criativa. Juntas, teciam uma tapeçaria humana, romântica, dramática, profundamente portuguesa, terra de saudades e renascimentos, onde o coração, por mais escondido, sempre explode em luz.